Mais um capítulo no ciclo econômico da economia americana, e dessa vez na economia real, né? Então você teve um artigo da Bloomberg falando um pouco sobre a mudança do comportamento dos consumidores americanos, principalmente em relação ao crédito, né? E a parte principal quase da vida dos americanos no crédito é o cartão de crédito, que faz parte ali de um percentual muito grande da população, só que, segundo o artigo da Bloomberg, eles vêm escolhendo muito mais o que eles vão comprar, né? A sua seleção está muito mais voltada para itens mais básicos, né, na economia, né, como comida, etc. E cada vez menos turismo, restaurantes e coisas consideradas um pouco mais supérfluas ou não tão essenciais. E isso veio se refletindo também na condição das pessoas que já têm dívidas adquiridas que não conseguem mais pagar as faturas do cartão de crédito, né, principalmente ali aqueles que entram nos primeiros 30 dias, mas também um aumento muito grande do que a gente chama de delinquency, né? Quando você passa dos 90 dias e você tem literalmente o fechamento da linha de crédito, onde você não consegue nem negociar mais o pagamento mínimo. E obviamente que isso é um sinal de alerta para os bancos americanos, porque você tem um aumento nas perdas, nos prejuízos baseado nessas operações, sendo que isso é uma parte crucial, é a espinha dorsal do lucro gerado pelos bancos. Então, esses rombos começam a aparecer cada vez mais nos balanços dos bancos, e isso faz com que o seu faro para risco, que é o que eu sempre falo aqui nesse podcast, aumente cada vez mais. Então, já é um sistema que há mais de uma década já vem buscando cada vez mais a segurança e a liquidez, né, que a gente fala sempre dos bonds, e esse tipo de contato com o consumidor na economia real é meio que uma das principais linhas de sobrevivência para que você continue gerando crédito para a população. Então, à medida que isso vem se corroendo, os prejuízos continuam aumentando, você cria um sinal de alerta generalizado, principalmente nos Estados Unidos, que culturalmente usam bastante o cartão de crédito, né? Então, segundo a Bloomberg, os consumidores estão se distanciando desses gastos não vitais e a contração de crédito começa a aumentar cada vez mais, ou seja, menos cartões de crédito que são emitidos e mais renegociações, mas principalmente mais delinquencies acima de 90 dias. E isso acaba se refletindo também no mercado de trabalho, porque você percebe cada vez mais que os números que são mostrados, pelo menos do desemprego, eles são bastante questionados no sentido da participação das pessoas. Então, mesmo que você tenha um desemprego baixo, você tem a questão das pessoas que desistiram de procurar emprego porque elas simplesmente não conseguem. E aí acontece que essas pessoas, elas têm o seu credit score afetado, ou seja, elas não têm mais condições de manter os seus pagamentos de cartão de crédito, e mesmo que elas recebam cartas do correio oferecendo novos cartões, novas linhas de crédito, né? Isso é uma coisa muito comum nos Estados Unidos, muitas vezes elas simplesmente não são aprovadas, né? Às vezes você tem cartões que são pré-aprovados e de repente você vê que já não é mais isso, ou mesmo você para de receber essa correspondência totalmente. E isso os bancos estão farejando cada vez mais. Então, ou seja, o mercado de trabalho, ele vem se contraindo bastante. Credit scores, né, dos americanos vem também reduzindo bastante e impedindo que eles voltem para o mercado, porque uma coisa reduzir o credit score é muito fácil. Agora, recuperar é uma coisa bem mais difícil. Então, esse enfraquecimento do mercado também é um leading indicator, apesar de todos os índices que são usados pelo Fed para dizer que o desemprego está baixo e que a economia está indo muito bem, né? E você também percebe, obviamente, pelo próprio CPI, ou a inflação americana, ou pelo menos os preços ao consumidor, né, que não é bem inflação necessariamente, mostra que continua alto o custo de vida em relação aos salários. Então, fazendo que eles usem o cartão de crédito sabendo que eles não vão conseguir pagar depois no final do mês. Agora, nós temos três coisas aí, né? O crédito sendo contraído, aí você tem o mercado de trabalho que vem afetando, e tem um terceiro ponto muito importante, que é o próprio petróleo. Então, por mais que nós tenhamos notícias cada vez maiores em relação à escalada dos conflitos no Oriente Médio, vários falando de Terceira Guerra Mundial e vários riscos de abastecimento de petróleo, o que você vê no preço do petróleo acaba sendo insistentemente uma tendência contrária. Então, por mais que ele tenha subido
subido nos últimos dias, etc., nas últimas semanas, baseado nos conflitos, ele voltou, o petróleo bruto nos Estados Unidos voltou a cair, né, ainda abaixo de $70 por barril, literalmente impulsionados mais por sinais fracos de demanda, tanto dos consumidores como também das empresas, né? Então é importante falar até sobre a parte do problema das empresas, né? Na parte do real estate comercial, né? Nos imóveis comerciais, continua. O problema nos Estados Unidos continua. Então essa demanda fraca por petróleo e até pela gasolina nos próprios Estados Unidos, você vê o preço baixando em vários postos, né? Inclusive, você tem lugares que já caiu ali abaixo dos $3 por galão em algumas cidades nos Estados Unidos, mostra um indicador muito mais voltado para fraqueza na demanda do que realmente uma tensão de escalada, né, ou problemas de oferta. Então, todos esses são indicadores que vão muito mais rápido do que as decisões do Fed em relação à taxa de juros. E você, obviamente, tinha aquela grande expectativa de que, a partir de agora, com o corte de juros do Fed, você vai ter a volta ao normal, né? As pessoas vão voltar a consumir. E isso é mais uma das evidências claras que já aconteceram no passado, mostrando de que isso não é como as coisas funcionam. Então, essa expectativa pode até fazer o mercado subir, baseado no que o Fed está fazendo, o que o mercado financeiro gostaria que acontecesse, mas existe todo um contraste na economia real sobre o que de fato acontece. Então, você tem uma contração de empréstimos, você tem uma contração de novos cartões de crédito sendo ofertados, você tem negociações dos seus pagamentos, cada vez menos compras consideradas como não vitais, o preço do petróleo caindo, e tudo isso vai juntando, ajudando a gente a fazer um quadro baseado em onde nós estamos no ciclo econômico dos Estados Unidos. Mas lembrando, isso não é uma coisa só americana. Você vê exatamente o mesmo tipo de problema na Europa, você vê inclusive isso no Brasil, num certo grau, e você vê isso acontecendo na Ásia, principalmente na China e no Japão, né? A mesma coisa, você tenta estimular consumidores. Então, nos Estados Unidos, esse estímulo não é um pacote como foi usado na China, que está sendo usado nesse exato momento com injeção direta de dinheiro em bancos, etc., tentando fazer eles emprestarem, mas os Estados Unidos tentam fazer isso de uma forma indireta, pelo Fed, por corte de juros, justamente com a teoria básica de bancos centrais, de que simplesmente você cortar os juros vai fazer o crédito ficar mais barato, que vai fazer as pessoas consumirem, mas não é assim que funciona. Se você corta cartões de crédito, independente da taxa de juros, os bancos acabam virando um filtro que vão fazer a seguinte coisa: mesmo que os juros sejam mais baixos, isso não faz os consumidores consumirem mais. E você vê claramente que eles estão optando por consumir cada vez menos. Então, o risco é bem mais importante, o risco de inadimplência, e é exatamente o que está acontecendo, né? Então, se você está ali com medo, né, tá com medo de se queimar, e você acabou de se queimar ali numa fogueira, você fica cada vez menos tendencioso a voltar para essa fogueira, certo? É exatamente isso que está acontecendo com os bancos. E aí a gente vai ver as implicações de uma contração futura, ou seja, isso é uma coisa que ainda está sendo construída, mas vamos ver se isso aumenta ao longo do tempo, principalmente quando nós estamos nas altas, na máxima histórica de endividamento em cartões de crédito americanos. Então, vamos ver como que isso vai acontecendo, se isso vai acabar influenciando em breve ao Fed fazer outros cortes, ou se os preços que ainda continuam persistentes, né, eles não vêm caindo necessariamente tão forte assim, apesar do petróleo já ter feito uma queda, mas isso ainda não se refletiu de uma forma tão significativa no CPI. Vamos ver o que o Fed vai interpretar disso, mas é mais uma evidência clara da completa desconexão, né, entre a economia real e o mercado financeiro.